Bom, vamos então à palavra de Deus, no livro de Números, no capítulo de número 10, vamos ler os versículos 29, 30 e 31. Disse, pois, Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, que era sogro de Moisés: partimos para o lugar de que o Senhor disse, e vô-lo darei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor Deus falou bem acerca de Israel. Porém ele disse, eu não irei, Moisés, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele lhe disse, ora, não nos deixe, porque tu sabes como devemos acampar no deserto, e você nos servirá de olhos ou de guia pelo deserto. Amém. Queridos irmãos, eu quero pregar subordinado ao tema: inclua a sua família nos grandes projetos de Deus. Deus, nesse texto aqui, ele havia levantado o Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, depois de uma escravidão de 430 anos. E esse chamado que Deus deu para Moisés não era um chamado pequeno, não era um projeto diminuto, pelo contrário, era um plano redentivo de resgatar, de libertar mais ou menos 3 milhões de pessoas que estavam cativas, exiladas, aprisionadas no claustro egípcio há mais de 400 anos. Era uma obra difícil, e o Moisés, quando foi chamado por Deus, ele recebeu capacitações espirituais, ele recebeu dons espirituais, ele recebeu instrumentalizações espirituais, ele recebeu dotes espirituais, ele recebeu capacidades espirituais, habilidades espirituais, prerrogativas espirituais. Mas o Moisés, mesmo tendo a garantia de que Deus seria com ele, mesmo tendo a revestidura dos dons espirituais de Deus na sua vida, o Moisés, quando estava saindo do Egito, ele não ignorou, ele não olvidou-se, ele não deu de ombro para a necessidade e para a realidade de contar e de incluir a sua família. E aí o Moisés vai chamar o seu cunhado por nome Obabe, e vai dizer para o Obabe: Obabe, Deus está libertando Israel, Deus vai conduzir Israel no deserto, e Deus vai dar uma terra para Israel, como ele falou a Abraão, Isaque e Jacó. Deus falou a José, Deus por um tempo submeteu o povo de Israel a essa nação egípcia, mas essa nação não será o nosso fim. Deus vai nos levar para uma terra, e lá Deus vai dividir a terra pelos filhos de Jacó, 12 partes. Mas eu tenho uma proposta para fazer para você: da parte que Deus destinar a mim e a minha casa, a família dos levitas, a família arônica, a família dos sacerdotes, aquilo que Deus destinar para mim, eu vou tirar uma fração, eu vou tirar uma porção e eu vou te dar. Venha conosco, Obabe. Aí o Obabe, num primeiro momento, ele está um pouco resistente, ele está recalcitrante. Por quê? Porque ele não quer abandonar o conforto de Midian.
ele não quer abandonar a tranquilidade de uma vida edificada, constituída e construída em Midian. Então o Obabe vai e retruca com Moisés, dizendo: não vou contigo, eu vou para a região de Midian, lá eu tenho algumas herdades, eu vou constituir ali as minhas estruturas, as minhas propriedades, e vou ficar por lá. Mas o Moisés, para incluir a família, se esforçou. Para incluir a família, argumentou. Para incluir a família, descobriu valores. E ele disse: não, Obabe, eu preciso de você. Vem conosco. Por quê? Porque você é um indivíduo que parece um Waze. Você parece um Google Maps. Você é um indivíduo que tem as rotas, você é um indivíduo que tem os trajetos, você é um indivíduo que conhece as sendas, os caminhos, as peregrinações, você conhece como que se dá as rotas e melhores rotas no deserto para nós chegarmos num tempo mais rápido, menos custoso, num tempo mais eficaz lá no Egito. Venha conosco. E aí o texto vai falar que o Obabe então vai ser demovido da sua ideia de edificar a sua estrutura em Midian e vai com Moisés. E ele vai fazer o que com Moisés? O que com os judeus? Ele vai servir de olhos, servir de guia, servir de bússola, servir de mapa, servir como aquele que dá o caminho. Aqui nós temos uma coisa impressionante: é Moisés recebendo um convite de Deus, recebendo uma instrumentalização de Deus, recebendo uma vocação de Deus. Mas o Moisés não ignora a sua família, ele não exclui a sua família, ele não despreza a sua família, ele não escanteia a sua família, ele não marginaliza a sua família, ele não segrega a sua família. Pelo contrário, o Moisés, ele inclui, ele anexa, ele traz a sua família para perto. E ele traz primeiro esse cunhado chamado Obabe. O Moisés sabe que se você quiser ir muito rápido, você deve andar sozinho. Mas se você quiser ir longe e ter sempre alguém ao seu lado, você deve ir bem acompanhado. E de todas as boas companhias que Deus pode colocar ao nosso lado ao longo da nossa história, nenhuma substituirá, nenhuma atingirá o valor, nenhuma será tão importante, tão fundamental, tão preponderante quanto a nossa família. Eu quero deixar uma palavra para você: inclua a sua família. Inclua a sua família na sua vocação ministerial. Inclua a sua família no seu projeto profissional. Inclua a sua família em seus objetivos. Inclua a sua família nos seus sonhos. Inclua a sua família nos seus ideais. Inclua a sua família no seu sucesso. Deus tem coisa grande para você, Deus tem coisa maravilhosa para o seu futuro, mas Deus quer que você não dê de ombro, Deus quer que você não ignore, Deus quer que você não se olvide, Deus quer que você traga a sua família para perto e você diga: não importa quantos anos demore para chegarmos lá, quando chegarmos, chegaremos todos juntos, chegaremos todos juntos para a glória do Senhor. Agora o Moisés, ele nos ensina esta arte da inclusão, a arte da agregação, a arte da comungação da família em grandes projetos, não apenas com o cunhado Obabe. Ele ensina-nos também, porque ele incluiu os seus irmãos, ele incluiu Miriam e Arão. Olha o texto de Êxodo 4, 14, 15 e 16. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele também sai ao teu encontro,
e vendo-te, ele se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a boca do seu irmão, ensinando-vos o que haveis de dizer. E ele, o teu irmão Moisés, falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Aqui Deus está dando essa orientação, dizendo: Moisés, você trouxe o seu cunhado, você está montando um time, você está montando uma equipe, você está criando aí uma rede de apoio. Você trouxe o seu cunhado, traz o seu irmão também. O seu irmão tem uma habilidade que você não tem. Seu irmão tem uma capacidade que você não tem. Você é um indivíduo espiritual, você é cheio de Deus, você tem dons, você coloca as mãos e as coisas acontecem, mas você é pesado de palavras, você não tem o traquejo, você não tem o rebolado, você não tem a capacidade do carisma, você não tem a eloquência, mas o Arão tem. Traz o Arão, porque ele vai falar. Você fica na retaguarda, você fica no apoio, você fica na instrução, você fica no projeto, você fica por trás das cortinas e deixa o seu irmão performar. E quando ele estiver performando, não será ele, a mão do Senhor estará com ele, a palavra do Senhor estará na boca dele, e eu vou honrar você e honrar a tua família. Inclua a sua família. Na sua família tem gente talentosa, na sua família tem gente habilidosa, na sua família tem gente carismática, na sua família tem grandes pregadores, grandes cantores, grandes gestores, pessoas que têm habilidades com manufaturas, pessoas que são extremamente críticas, mas também extremamente construtivas, pessoas que você não pode deixar de fora. Tem gente melhor que você. Não deixe de incluir, não deixe de trazer para perto, e não pense que ao trazer para perto vai apagar sua luz. A sua luz não depende de você, há uma luz de Deus que te ilumina. Então ninguém é capaz de apagar a tua luz, ninguém é capaz de ofuscar o teu brilho, ninguém é capaz de neutralizar o impacto da tua presença. Por que não? Porque isso não provém de você mesmo, isso provém da mão poderosa de Deus. Traz a sua família, traz gente habilidosa da sua família. Moisés também vai ser orientado por Deus em Êxodo 15, para trazer a sua irmã. Vejamos o que diz Êxodo 15, 20 e 21. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão e de Moisés, tomou o tamborim na sua mão, com todas as mulheres saíram juntas com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. É interessante esse texto aqui. Quem é que compõe o salmo, a doxologia, o cântico, a melodia? Quem que compõe um dos hinos mais lindos da Bíblia, que é o hino de louvor a Deus pelo triunfo diante do Mar Vermelho, descrito em Êxodo 15? Quem compôs? Quem compôs foi Moisés, mas quem tocou e quem cantou foi a irmã dele, foi a Miriam. Lá na sua casa tem gente habilidosa, tem gente que canta melhor que você. Traz essa pessoa para perto. Procure ter essa sensibilidade de enxergar talentos dentro da sua casa, de enxergar pessoas de valor. Os melhores CEOs das grandes empresas enxergam valor na sua casa. Por que você não enxerga? As escolas e os projetos educacionais enxergam valor nas pessoas da sua casa. Por que você não enxerga? Às vezes nós vemos todo mundo, mas somos míopes, somos portadores de estigmatismos, somos doentes com alguma oftalmia, não vemos porque estamos com a venda nos olhos, estamos ali com uma venda nos olhos que nos impede de ver os talentos e as habilidades. Deus está falando para Moisés: o seu irmão fala melhor que você, e a sua irmã canta melhor que você. Faz o hino e deixa ela cantar, faz o hino e deixa ela tocar, e a mão do Senhor estará sobre a tua casa.
Deus quer levantar famílias sacerdotais. Deus quer levantar famílias habilidosas. Deus semeou talentos lá na sua casa. Deus semeou habilidades na sua casa. Às vezes você dá oportunidade para um monte de gente, você projeta um monte de gente, você serve como trampolim para tantas pessoas. Por que você não serve como trampolim para aqueles que estão na sua casa, para aqueles que estão no seu lar, para aqueles que pertencem à sua família? Deus quer que nós incluamos a nossa família. Deus vai dar-nos sensibilidade. Esses dias uma sobrinha minha chegou para mim e disse assim: tio, eu ganhei 40 cestas básicas, o que eu vou fazer com essas 40 cestas básicas? Eu sentei com ela e eu falei: filha, procure sempre obedecer aquilo que a palavra de Deus fala, para nós olharmos primeiro para a família, e depois da família, olharmos para os domésticos da fé. E depois dos domésticos da fé, olharmos então para aqueles que dependem de alguma forma de nós. Você, filha, já parou para ver como a sua família é numerosa? Porque lá em casa, irmãos, nós somos em 18 irmãos. Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. E desses 15, Deus deu mais de 180 pessoas na nossa família. Esses dias eu estava escrevendo uma homenagem ao meu pai. Meu pai partiu para o Senhor dia 30 de abril de 2022, e agora, dia 30 de abril, fez 4 anos, e eu estava escrevendo uma homenagem, e eu falei: pai, nós já passamos de 180, não que eu estivesse falando com ele, estava fazendo uma homenagem, mas eu fiz referência a isso, e eu disse: olha, a mãe, ela já agora conheceu o trineto dela, ela já está no tatá, como diz no dito popular, ela já está no tatá. É a dona Patrocínia, a Miriam, o Andrei, o Paulo Henrique e o Felipe. Oh meu Deus, são 6 gerações. Deus tem preservado a nossa família, Deus tem dado isso. Aí eu cheguei para essa minha sobrinha das 40 cestas e falei: dá uma olhada no meio dos seus primos. Nem todos os primos foram para a universidade como você foi, nem todos os primos teve habilidade como você teve para lidar com as durezas e com as contingências da vida, nem todos ainda foram alcançados pelo Evangelho. Você vai ter 40 famílias tranquilamente para você disseminar. Dias depois ela me ligou e disse: tio, eu visitei alguns dos meus parentes e eu descobri cada necessidade. Tio, eu estou precisando de mais 40 cestas. Eu falei: não, agora chega. Chega, né? Você precisa pensar na sua família, você precisa trazer as coisas para dentro da sua casa. O Moisés, ele nos ensina que Deus tem dons diferentes dentro de uma mesma família. Oh glória, oh glória. O meu avô Moacir, Deus falou com ele, ele era pastor de tendas, e Deus falou com ele: eu vou levantar uma família sacerdotal através da sua família. Daí o meu avô Moacir teve só 2 filhas, a minha mãe e minha tia. A minha tia morreu muito cedo, e a minha mãe teve 18 filhos. O vô não viu, mas dentro da família da minha mãe nós somos hoje em 5 pastores. Oh glória! Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai cumprir na sua vida e na vida da sua família palavras e promessas antigas, coisas que Deus prometeu lá para os ancestrais. O Senhor de alguma forma fará visitar nas gerações futuras os efeitos das palavras e das promessas dele. Se você aceita e recebe, levanta mais a sua mão, levanta a tua face, levanta a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. A família, ela também pode cooperar com você. A família coopera. O Moisés aprendeu que a família, ela pode cooperar. O Obabe traz a visão de mundo que ele tem. O Arão traz a eloquência. A Miriam traz a afinação, a capacidade com os instrumentos.
cada um vai ajudando o outro, e a família vai sobrevivendo. Você precisa deixar de ignorar a sua família. Você precisa parar de olhar para a sua casa e dizer: não tem ninguém aqui que presta. Não, aqui dentro é um celeiro, e aqui dentro tem gente abençoada. As maiores potencialidades estão aqui dentro, e aqui dentro tem gente capaz de ser o que quiser ser na vida, não por elas mesmas, mas porque há um Deus dos céus que pega as nossas fraquezas e fragilidades e potencializa as nossas fraquezas e potencialidades, e o Senhor vai nos dando dons e talentos. A sua família precisa ser incluída, a sua família precisa ser anexada, a sua família precisa ser arrolada, a sua família precisa ser contada, a sua família precisa ser considerada. O Moisés vai incluir o sogro. Vejam os irmãos, que desafio tremendo incluir o sogro. Mas o Moisés vai incluir o sogro Jetro. Isso está em Êxodo capítulo 18, versículos 17 e 18, quando diz: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você faz, totalmente você vai desfalecer, assim você como esse povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Versículo 21 do Êxodo 18: e tu, dentre todo o povo, procura homens, Moisés, homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre estes maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E o versículo 24 de Êxodo 18: e Moisés, eu gosto desse texto, vamos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Que benditos conselhos. Inclua sua família, porque se eu for trabalhar com você, dependendo da relação que houver entre nós, eu não vou ser tão genuíno com você, eu vou ser mais diplomático, eu vou ser mais civilizado, eu vou viver com você dentro de um certo limite de urbanidade, dentro de um certo limite de civilidade, de sociabilidade. Eu vou viver com você respeitando suas decisões, suas opiniões, ainda que no meu coração eu ignore ou eu discorde frontalmente das suas ações e opiniões. Eu vou, em nome da boa vizinhança, em nome da boa convivência, em nome da boa tolerância. Eu tinha um professor que dizia que na relação humana sempre cabe um pouco de hipocrisia, porque se você falar todas as verdades, as relações não se sustentam. Imagine se você me conhecendo hoje, na primeira vez você chegasse para mim e dissesse: tá gordo, hein, pastor? Eu já não ia nem querer vir mais aqui, né? Eu já ia dar outra em você. Então a gente precisa tolerar. E se alguém perguntar: você acha que eu estou gordo? Você diz assim: ah, eu nem reparei nisso, não cheguei nem a reparar nisso, né? Mas o seu tecido adiposo é avantajado. Mas eu nem cheguei a reparar nisso daí não, né? Nem vi assim, praticamente eu ignorei isso daí. Você tá um pouco acima do peso, né, meu filho? Tô, né? Ok? Então você tem que ter um pouco de hipocrisia para viver em sociedade. Mas a família não. A família, meu amigo, é a verdade nua e crua. É o dedo na ferida. A família fala. Uma das coisas mais complexas para se dizer, nobre professor, é quando uma pessoa está com um mau hálito. Uma pessoa que você se aproxima dela está com um mau hálito, todo mundo suporta. Até aquele que é mais audacioso, a audácia dele expressa-se no fato dele atravessar a rua, ir lá na Bomboniere, comprar um house, vir e entregar de presente. Mas ele não fala. Você está com um bafo de onça, meu amigo, pelo amor de Deus. Mas a família não te esconde. A família diz: vai escovar esse dente, vai comer uma bala. Se você quiser bons conselhos,
conselhos autênticos, conselhos verdadeiros, não quem fica passando a mão na sua cabeça, mas quem te confronta. Eu gosto de um pensamento do Martinho Lutero, quando Lutero diz: eu prefiro a cobrança, o rigor e o arrojo dos meus amigos verdadeiros do que a lisonja dos meus inimigos. Eu prefiro, porque os inimigos são lisonjeiros. Tá tudo bem, mas as coisas estão dando errado. Tá tudo bem, mas eles estão vendo você afundar. Mas a família não, ela vai te dar choques anafiláticos. É isso mesmo, doutor? Acertei o nome? Pum! O indivíduo toma aquele choque e você diz assim: é para acordar mesmo, presta atenção. Vai pentear esse cabelo, vai escovar esse dente, vai arrumar essa roupa. Você tem que ter postura, rapaz. E não sei o que, e vai e vem. E aí você diz assim: bom, são conselhos duros. O Moisés está recebendo do Jetro um conselho duro, pastor Zaqueu. Porque qual é o conselho? O conselho é para democratizar o poder. Ninguém quer democratizar o poder. Todos nós temos um pouco de despotismo dentro de nós. Todos nós temos um pouco de tirania. Todos nós gostamos da regência, da condução. Todos nós queremos o poder na nossa mão, a centralidade das rédeas na nossa mão. Mas Moisés está dizendo, ou melhor, Jetro está dizendo: você não vai aguentar, rapaz. Você não vai aguentar. Você não vai conseguir administrar. Chama as tribos, das tribos pega os mais anciãos, do ancianato você cria um colégio de líderes, líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000, de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, até que chegue em você. Crie instâncias na sua liderança, crie um organograma na sua liderança, fragmente essa liderança, que você vai ver esse povo triunfar. Vocês vão conseguir chegar lá. Mas o Moisés, ele não é aquele indivíduo sabichão, que sabe de tudo, que tem todas as respostas, que não consegue ouvir conselho, que não consegue atender um chamado, uma palavra de orientação do outro. Não, o Moisés, o texto é lindo. Vamos ler no 3 juntos esse texto, por favor. 1, 2, 3. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Ô sogro, não é fácil ouvir o sogro. Será que não é uma intromissão? Será que ele não está querendo mandar na minha casa? Será que ele não está querendo mandar na minha família? Bom, o sogro e a sogra precisam saber os limites da voz de orientação, da voz de aconselhamento, mas é de bom alvitre, é de bom tom, é sensato, é lúcido, que escutemos os conselhos dos mais velhos, escutemos aqueles que são os grandes conselheiros de dentro da nossa casa. Deus quer que você inclua a sua família. Na sua família tem muita gente que fala groselha, tem muita gente. Tem muita gente que fala abobrinha, tem muita gente. Mas pastor Zaqueu, tem mais gente que fala a verdade. Tem mais gente que aconselha, tem mais gente que nos ama mesmo, tem mais gente que é por nós mesmos, que luta conosco, que enfrenta conosco, que leva as cargas conosco. E se nós ouvirmos estas vozes, que são vozes proféticas, vozes de Deus na nossa casa, nós seremos triunfantes, nós obteremos vitória. Que Deus unja os nossos ouvidos, que Deus unja a nossa mente, que Deus esmague a nossa vaidade, que Deus derrube o nosso orgulho e que Deus nos dê a capacidade de ouvir bons conselhos. Você ouve o psicólogo, você ouve o coach, você ouve o pastor da igreja, você ouve o pregador, você ouve o líder de departamento. Por que você não vai ouvir os da sua casa? Deus levantou vozes dentro da sua casa. Eu quero agora que você levante a sua mão, porque eu quero dizer: Deus vai te levantar como uma voz na sua casa. Você é uma voz profética que Deus levantou naquela casa. Você é uma voz diretiva, uma voz de aconselhamento, uma voz de orientação naquela casa. Deus tem te levantado com autoridade para dizer, aleluia, como essa família será conduzida. E enquanto essa família estiver ouvindo a voz de Deus,
através da sua vida, essa família estará triunfante, vitoriosa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Moisés vai incluir os seus filhos e a sua esposa. Eu quero que os irmãos leiam comigo Êxodo 4:20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, e fez montar sobre um jumento, e tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na mão. Êxodo 18:5. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com os seus filhos e também a sua mulher, até Moisés no deserto, onde ele se achava acampado junto ao monte de Deus. O chamado de Deus não exclui a nossa família. É importante envolvermos a nossa casa. É importante envolvermos a nossa família. Aí você diz, envolver o cunhado, envolver os irmãos, envolver o sogro, a família do cônjuge pode ser abençoada por sua causa. Envolver também os de dentro da sua casa, a sua família progressa. Envolver a esposa, envolver os filhos. Eu dou bastante palestra para casais, e uma das perguntas que fazem sempre é: quem deve cuidar do dinheiro da família? Será que quem deve cuidar do dinheiro é o homem? Quem deve cuidar do dinheiro é igual meu pai? Meu pai, senhor Adriano, falava assim: o meu dinheiro é aqui no meu bolso, quem cuida do meu dinheiro sou eu. A gente já passou tantas dificuldades por causa dessa abruptez, por causa desse rigor. A gente passava tanta luta. Eu me lembro, queridos irmãos, que uma das minhas irmãs, ela morreu porque a gente morava numa casa que tinham cedido para nós em Ferraz de Vasconcelos. Pastor Zaqueu conhece lá a região ali. E lá em Ferraz de Vasconcelos, nós morávamos em cima de um terreno que tinha um córrego que cortava o terreno. Um dia, uma irmã minha gêmea com a minha irmã mais nova, a Elisa, ela caiu no córrego. E aí ela bebeu aquela água, desenvolveu leptospirose, a doença transmitida pela urina dos ratos. E aí o que aconteceu? Em pouco tempo, a minha irmã morreu. Então, você às vezes diz: não, meu dinheiro é no meu bolso. Mas será que você tem mesmo capacidade de gerir? Será que você tem mesmo capacidade de administrar? Alguém diz: não, mas quem deve cuidar é a mulher. Será que é a mulher mesmo? Porque muitas famílias deixam com a mulher, e aí a mulher não tem essa habilidade e vai queimando dinheiro com isso, com aquilo. Será que é a mulher mesmo? Quem que tem que cuidar da riqueza da família? Não é o homem e nem a mulher. Quem tem que cuidar é aquele que tem maior capacidade administrativa. Um dia eu estava no encontro de casais, falei isso. 2 irmãos que estavam lá, claro, um casal, eles foram para casa e conversaram com o menino deles de 16 anos, dizendo: nós já quebramos, o seu pai também quebrou, vamos fazer o seguinte, você administra. Aí o menino disse: então tá bom. O menino estava fazendo um curso de administração no ensino médio, e aquele curso deu princípios de administração para ele. E ele falou: a primeira coisa, pega os cartões de vocês e dão na minha mão. Outra coisa, pega os cartões dos salários e dão na minha mão. Vão trabalhar e deixa que eu administro. Aí, tempos depois, eu voltei lá, falei: e aí, como é que tá? Aí ele falou: não, pastor, tá maravilha. O menino resolveu acertar todas as contas, e toda semana ele nos dá 50 para passar a semana. Diz: ó, para você passar a semana, 50, né? E ele diz para nós: ó, administra bem, que você só vai receber 50 na outra semana agora, né? E eu falei: tá dando certo. Ele falou: tá dando certo. Eu falei: oh meu Deus, faça um curso com o filho de vocês, né? Faça o curso. Por quê? Porque nós temos que incluir a nossa família, incluir o filho, incluir a esposa. Eu, quando foi no ano de 2016, eu trabalhava num escritório, e eu sempre tive vontade de abrir o meu próprio escritório de advocacia.
Aí chegou um cliente para mim, e esse cliente me deu a opção de eu levar aquela carteira para o escritório que eu estava, ou eu pegar aquela carteira e aproveitar para montar o meu próprio escritório. E aí eu já tinha vontade de montar o meu escritório, mas eu não tinha estrutura. Aí eu falei assim, porque são muitos processos, era um contencioso de massa. Eu disse, como é que eu vou me habilitar e atuar em todos esses processos? Eu preciso de uma equipe. E aí, quando eu terminei a reunião, eu disse, olha, eu vou pensar como eu vou fazer, amanhã eu dou um retorno para vocês, mas me deem um relatório dos processos. Eles me deram um relatório dos processos e eu fui para casa. Sentou com a minha família ali na minha casa, e ali diante deles eu coloquei aquele relatório com muitos processos. Disse, bom, eu posso pegar esse cliente, anexar o escritório que eu estou e continuar fazendo 100% do trabalho e recebendo 20% do ganho. Ou eu posso pegar esse mesmo cliente, trazer para o nosso escritório e ter 100% do trabalho e 100% do ganho. Eu citei uma frase do meu pai. Meu pai dizia, se a festa é aqui, os fogos têm que estourar aqui, não é lá não. Então a festa é aqui, os fogos têm que estourar aqui. Mas eu não consigo fazer isso sem vocês. Aí o meu filho arregalou os olhos, a minha filha também. Aí eu disse, isso será por um tempo. Aí como é que a gente faz? A gente não sabe nada. Vocês serão meus estagiários. Eu vou escrever tudo para vocês, vocês vão aprender. E os meus filhos começaram. E eu fui lá no outro dia e disse, olha, eu tenho uma equipe, vai dar certo, nós vamos assumir isso aí. E assumimos. E eu fiquei nessa empresa uns 4 anos mais ou menos. Eu assumi mais de 400 processos no Brasil todo. Me deu uma experiência extraordinária. Depois eu já não estava mais aguentando o volume, eu tinha outras coisas. Eu me livrei daquela empresa no sentido de sair daquele contrato. Quando ele venceu, não renovei. E aí então eu tive que esvaziar um pouco o escritório por uma série de coisas. Aí os meus filhos estavam prontos. Chegou o tempo do meu filho, da minha filha estagiar. Ela foi estagiar no Tribunal Regional Federal da 3ª Região lá em Barueri. E quando ela chegou lá, a juíza ficou impressionada e disse, eu quero essa menina no meu gabinete. Menina, você não está só no 2º ano do curso de Direito? Ela falou, mas meu pai deu um curso para a gente lá em casa, que você nem imagina, doutora. Eu sei disso aí de ponta a ponta, vem para cá. E aí ela virou auxiliar de gabinete da juíza. Depois abriu uma vaga para ela lá na Advocacia Geral da União. Ela foi trabalhar na Advocacia Geral da União. Aí depois terminou o período dela lá, ela voltou. Hoje está no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região ali em Barueri, trabalhando. E os chefes dela ficam impressionados. Eles dizem assim, menina, você está terminando o curso de Direito, como é que você consegue? Ela está no 8º semestre, agora passou para o 9º. Ela já passou nas 2 fases da OAB. Ela chega lá na sala de audiência, lá na secretaria. O pessoal fica olhando, dizendo, de onde você tirou isso? Ela, vocês não sabem de nada, não sabem de nada e não sabem de nada. Deus pode usar a sua casa para preparar as maiores potencialidades. Oh glória, oh glória. O meu filho foi trabalhar no Tribunal Regional do Trabalho. Lá estava muito bem, numa das varas de trabalho lá de Barueri. Aí passou no concurso, assumiu o concurso. Aí o salário era muito pouco, deixou o concurso. Aí passou no concurso lá na Alesp, está lá na Alesp. Não veio hoje por causa do trabalho lá na sede, mas está lá na Alesp. Aí todas as vezes eu olho para eles e eu digo, vocês têm que me dar a comissão. Por quê? Porque tem uma regra no futebol, que o clube que lança o jogador, a cada negociação ganha quanto? 5%. Toda vez eu quero 5%, 10%, 20%. Vai pagando até quando Deus permitir. Oh glória, inclua sua família. Às vezes você diz, dentro da minha casa não tem ninguém. Eu quero dizer que as melhores pérolas estão dentro da tua casa. As joias de grande valor estão no seio da sua família. Inclua a sua família.
Coloca a sua família, traz a sua família para perto de você. Nos seus estudos, traz a sua família para perto de você. No seu trabalho, traz a sua família para perto de você. Na igreja, traz a sua família para perto de você. Aí você diz assim: não, ele não sabe, ele não vai fazer. Você mesmo está desconstruindo a sua família. Eu digo para os irmãos que dentro da minha casa tem pessoas com alta capacidade. Por quê? Porque a mão de Deus vai fortalecê-los mesmo diante das suas dificuldades. Estenda a sua mão e profetize sobre a sua família, porque lá e de lá Deus vai tirar grandes autoridades. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Inclua a sua família. Você pode dizer isso para essa pessoa: inclua a sua família. Vocês vão chegar juntos lá. Vocês vão chegar acompanhados lá. Inclua a sua família. Anexe a sua família. Oh glória, oh glória, oh glória. Gilvan, é possível cantar? Não sei se você sabe, vou pegar você de improviso. Mas canta com a turma aqui, canta muito. Ali ó, clamo Jesus. Jesus, eu quero invocar teu nome. Então eu quero que enquanto os irmãos cantem, eu quero que você busque aí a sua família. Onde está aí? A pessoa da sua família. Mesmo os obreiros aqui, eu pediria licença para os irmãos para fazer isso, mas eu quero que as famílias dos obreiros também subam aqui. Nós vamos fazer um clamor pela família. Eu quero que você procure aí a sua família. Você está aí com quem? Você está com o seu pai aí? Você está com a sua mãe? Você está com o seu irmão? Com a sua irmã? Com o seu avô? Com a sua avó? Com o seu tio? Com a sua tia? Você está com a sua esposa? Aleluia, olhe e ore com a sua família. Eu quero que você saia do seu lugar. Oh glória, inclua a sua família na oração, no clamor. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloca a sua família. Dentro da tua casa tem gente habilidosa. Dentro da tua casa tem gente extraordinária. Dentro da tua casa tem potencialidades. Dentro da tua casa tem talentos. Dentro da tua casa tem pessoas lá que são instrumentos de Deus. Aleluia, para fortalecer a sua história, fortalecer as suas gerações. Oh glória, procura aí a tua família. Oh glória, vamos cantar. Jesus, eu quero invocar teu nome, pode cantar. Oh glória. Aleluia. Oh glória, oh glória. Glória a Jesus. Cante junto com a tua família. Invoque Jesus sobre a tua família. A sua casa é uma casa sacerdotal. Talvez você diga assim: pastor, eu estou sem ninguém da minha família aqui. Procura um irmão da igreja aí. Procura um obreiro aí. Procura alguém. Estenda a mão sobre essa pessoa e vamos orar.
família. Ele é o nome sobre todos os nomes. Ele é o Senhor da nossa casa. Ele é o Senhor da nossa família. Nenhum dos nossos se perderá. O Senhor vai buscar cada um deles. Consolada e fortalecida pelo Senhor. Que aqueles que estão longe cheguem para perto, que aqueles que estão afastados sejam, ó Deus, restaurados espiritualmente. Eu quero orar, ó Deus, pela minha família. Eu quero orar pela família do pastor Gaetano. Eu quero orar pela família do pastor Marcelo. Eu quero orar pela família do
do pastor Elias, eu quero orar pela família do Moabe, eu quero orar pela família do pastor Zaqueu, eu quero orar pelas famílias aqui desta igreja. Muda, Senhor, estas famílias, quebre os laços de morte. Ó Deus, levante as famílias aqui com autoridade. Eu quero orar pela família do Gilvan. Eu quero entregar as crianças, os adolescentes, os jovens, os irmãos e as irmãs nas tuas mãos. Sobre a nossa família, nós queremos profetizar as tuas bênçãos. Nós queremos profetizar sobre a nossa casa as tuas bênçãos. Portas abertas, saúde, livramento, talento, graça, lutas, porque essa é a realidade da vida, mas ânimo para enfrentar as lutas. Vitória sobre as maiores dificuldades. Eu quero estender as mãos sobre as famílias aqui e ministrar a tua bênção sobre os casais. Talvez esse casal entrou aqui hoje, Senhor, à beira do precipício, quase divorciando, mas restaura esse casamento, Senhor. Talvez essa família entrou aqui fragmentada, desunida, já não dialogam mais, já não conversam mais, cada um toma conta de si mesmo, mas volte a integrar as famílias, volte, Senhor, a incluir as famílias aqui. Nós colocamos a nossa família nas tuas mãos. A nossa família é do Senhor.